Temos uma convidada para tratar de vários aspectos, porque ela hoje ela responde pela Secretaria de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Poanciretã. Trata-se da professora Rosane Tasquet de Doné, que por várias vezes esteve aqui atuando especialmente na questão da educação e da cultura. Mas hoje ela tem também outros encargos e outros afazeres que a envolvem ainda mais. E eu conheço a Rosane já de muito tempo, sei que quando ela abraça uma causa, ela se dedica efetivamente, né? E eu sei que a educação exige muito, né? Até comentei, eu acho que foi ontem ou anteontem, que a gente estava, foi no dia da entrevista com o prefeito em exercício, que a educação não para, né? A gente tem aquela falsa sensação de que em dezembro entrar em férias, lá em março é que vai voltar a funcionar. Na verdade, são cursos preparatórios, recuperação material das escolas, preparação de equipamentos, tudo isso, planejamento, tudo isso envolve o pessoal da secretaria, e eu sou testemunha, porque eu fui várias vezes à prefeitura em janeiro e fevereiro e vi a Rosane e a sua equipe lá trabalhando intensamente. E o foco principal hoje nosso é essa questão do retorno às aulas, que teremos junto à nossa municipalidade. Professora Rosane Tasquet de Doné, bom dia, como é que está a senhora? Tudo bem, professora? Bom dia, Miguel. Bom dia aos ouvintes da Rádio Tupã. É sempre um prazer a gente estar aqui e falar um pouquinho do que a gente vem realizando dentro da secretaria, né? Um pouquinho do muito, né? Um pouquinho do muito. A nossa secretaria ela é bem abrangente, mas a gente tem uma equipe que nos assessora, nos dá o apoio para que a gente consiga realizar, né? Porque cada um dela é um segmento, é um segmento importante para o município, para a administração municipal, né? Professora, o que vocês já fizeram nesse período pré-início de aulas, né, ali nos meses, especialmente no mês de janeiro e fevereiro, preparando para o 2023? Esse ano, em dezembro, nós fizemos, então, a eleição, né, que não é eleição, mas a escolha, através da administração municipal, dos diretores, os novos diretores de escola. Nem todos foram modificados, né? Alguns diretores permaneceram, a gente teve que refazer todo esse quadro, e isso levou, assim, um bom período para a gente organizar, porque nós somos 20 escolas, né? Sim. Nós temos as educações infantis, as escolas de educação infantil e as escolas de ensino fundamental e também as escolas do interior, escolas de campo. Então, nós organizamos, está todo organizado os nossos diretores. Há pouco eles foram empossados pelo prefeito Gustavo Herter Terra, hoje de manhã eles foram empossados. Não foram antes porque o prefeito também tirou uns dias, né, merecidamente, ele está retornando, então a gente fez esse encontro do nosso prefeito com os diretores, novos diretores nas nossas escolas. A senhora comentou que foram indicados. Houve períodos que houve até a eleição, votação, né, optou-se agora por um outro processo. Agora é uma indicação do executivo. Isto. Nós temos uma lei federal que dá essa opção, né? De ser um cargo de confiança do prefeito. E isso vem bastante a acolher, porque no momento esses diretores são profissionais da educação. Hoje dirigir uma escola não é tão simples quanto há uns 5 ou 8 anos atrás, né? Não, Miguel. Realmente, assim, ó, a gente parabenizou eles de terem aceito esses cargos, que são cargos bem exigentes, né? Eles têm que gestar nas suas escolas, além de ser os professores, eles têm que trabalhar com a parte de gestão, que exige bastante, e aí tem todos os programas, a nossa secretaria, a nossa prefeitura, de modo geral, ela está toda informatizada. Então, eles precisam ter esse conhecimento de como funciona tudo isso. E esses profissionais a gente agradece muito, porque, olha, não é fácil hoje assumir um cargo diretivo, um gestor de escola, realmente. Quantos programas são que o professor tem que atender, assim, a senhora lembra?
Olha, nós temos toda a parte de matrículas, rematrículas, que o diretor tem que saber, ele precisa ter esse conhecimento. Eles têm o PDDE, que é um programa a nível federal, que é o dinheiro direto na escola, que eles têm que fazer a prestação de contas, a secretaria assessora eles para fazer essa prestação de contas. Eles precisam, agora nós entramos com um novo sistema de ensino, né, um sistema diferenciado de ensino, então eles precisam estar atuando junto ao nosso professor, junto à secretaria da escola, junto aos pais e atendendo todos esses programas e fora os programas que a própria secretaria define, como concurso de poesia, atendendo o Festicanto também, muitos programas, SPE, que é também a nível federal, juntamente com a Secretaria da Saúde, que é a saúde preventiva nas nossas escolas, onde se faz um trabalho bem interessante. Então, é bastante atividades para o nosso diretor, além de ter os funcionários, né, da parte da limpeza, de ter os funcionários da parte da merenda para atender, é bastante atividades para eles. E a gente agradece deles terem Claro. assumido conosco, né, para que as nossas escolas fiquem cada vez melhores. A Bom, gente tem feito um trabalho forte para isso. em dezembro, então, foi definida a nominata, foram empossados hoje, né? Mas a senhora estava começando a falar das atividades. Isso foi em dezembro. O que mais que aconteceu de lá para cá? De dezembro, em janeiro, a gente continua, né, nesse trabalho dos diretores, que ainda tínhamos alguns para serem empossados, e nós, então, começamos a trabalhar o ano letivo, né? O ano letivo, que começa agora em fevereiro, mas para isso a gente precisa, porque dentro da nossa lei municipal dos diretores, nós, da Secretaria da Educação, temos que proporcionar cursos para eles. Então, nós tivemos que organizar todos os cursos em 3 noites, em 3 tardes, né? Nós começamos às 7 da noite, e isso se foi 8h30, 9 horas, porque assunto sempre nós temos, né? E nós trabalhamos nesses dias, então, no dia 7, nós trabalhamos com os nossos gestores, com um palestrante, trouxemos, que é gestão escolar. Depois, no dia 8, nós trabalhamos o PDDE, trabalhamos transporte escolar, merenda escolar, o ponto digital também nas escolas. E no dia 9, na quinta-feira, a gente trabalhou o DOC, que é esse sistema de pedidos, né, de comunicações entre nós, entre as escolas e entre a comunidade. Todo mundo pode entrar ali para fazer os seus pedidos, as suas reivindicações, enfim. E todo o nosso sistema de informatização, porque tem que ter um conhecimento, né? Todos os nossos alunos, nós abrimos o sistema, nós temos toda a vida dos nossos alunos dentro da secretaria, temos a vida dos nossos professores, funcionários, todos informatizados. Tanto que janeiro e fevereiro a gente atendeu muito o público externo, porque eles queriam transferências, queriam matrículas e a gente não precisaria estar na escola. Certo. Dentro da secretaria, alimentado esse sistema pelos secretários de escolas, nós fizemos todo esse trabalho de atender o público, né? Porque ou vai embora ou vem de outro lugar e nós precisamos, então, de dar documentações para essas pessoas que estiveram. E alguns fazendo ainda as matrículas, vendo a questão de transporte escolar, né, do interior, a própria merenda, que tinha que começar as aulas já com tudo isso organizado. Então, esse mês de janeiro e agora de fevereiro, porque grande parte da secretaria esteve em férias no mês de janeiro. Então, a gente ficou com pouca gente, mas o trabalho foi bem intenso também. E agora, no mês de fevereiro, desculpe, com esse retorno dos nossos funcionários, assim, ó, tá bombando, como se diz, né? Sim. A gente está trabalhando bastante e revendo tudo isso, né? Porque as aulas da educação infantil retornaram no dia 7, as crianças de 0 a 3 anos, a creche, retornaram nas nossas escolas no dia 7 de fevereiro. Então, eles já estão lá e, para isso, precisa todo um trabalho, tem os monitores, tem os professores que voltaram com essas crianças, tem a alimentação, né? Nós temos que nos preocupar com isso. As escolas também, nesse período de janeiro, ficaram a maioria fechada, então teve que
ser um trabalho de limpeza intenso, de pátio também. Então, a gente fez tudo isso, detetização, tudo foi feito no mês de janeiro. E agora, início de fevereiro, eles estão finalizando. A senhora, já estão encerradas as matrículas, né? As Sim. transferências ainda é possível? Sim, dependendo da situação. Sim, Havendo disponibilidade e essas claro, coisas assim? Uhum. Mas as matrículas, enfim, foram até janeiro. Nós temos trabalhando com vagas de escolas, onde tem a vaga, vem transferências. Muitas vezes os pais querem ir naquela escola, mas não tem mais vaga, porque Sim. o período de matrícula já aconteceu. Então a gente oferece outra escola para essa família, né? Claro. Ou se saem também uma transferência e abre a vaga. Então, todo esse cuidado a gente tem na secretaria. Perfeito. E nas escolas também. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial. Vamos falar aí da educação em 2023 também. Vamos trazer para você mais informações sobre esse processo que é fundamental. Já começou então que a gente chama de creche, né? Mas como é a escola? É educação Educação infantil, infantil. né? 0 a 3 anos, Uhum. que a gente fala em creche, educação infantil de 4 e 5 anos. Mas foram só os de 0 a 3 anos que recomeçaram no dia em fevereiro. 7 de fevereiro. Agora, os de 4 para cima começam junto com os demais dia 23. É semana que vem? Semana que vem. Na quarta-feira? Na quinta-feira. Quinta-feira. Pós-carnaval. Perfeito. Então vamos fazer um intervalo, vamos falar de pós-carnaval, daí vamos conversar também como é que fica essas questões das ações da municipalidade na educação, essa que todo mundo concorda, né, que é a base de toda a sociedade, que precisamos que seja bem sólida essa educação, especialmente aquela fundamental, que é chamada, o próprio nome já diz, né, ela é fundamental, quer dizer, é o fundamento para você crescer para o resto da sua vida. E ela precisa ser muito bem feita, né, e é isso que a gente espera que aconteça em todo o país, e claro, especialmente aqui na nossa terra da Mãe de Deus. 9h25, vamos ao intervalo comercial, eu já retorno ainda com a presença de Rosane Tasquia de Ironé, nossa secretária, que está junto conosco aqui, repercutindo para você, especialmente a questão da educação na manhã de hoje. 9h25, um rápido intervalo, eu já retorno em nome de Cevale, despertando nas pessoas um mundo mais próspero. Estamos também com o Teseus 30, que você encontra nas versões masculina e feminina. E Rede de Farmácia São João com promoções. Olha, o energético Red Bull está por R$ 5,90 no site, no aplicativo e também nas lojas presenciais da sua São João. Um rápido intervalo. Eu já retorno. Este é o Variedades que está junto com você no seu FM, nos 97.1 do seu rádio. Também estamos em toda a nossa região, né? Também estamos nas plataformas digitais, no portal, no aplicativo, nas lives, com imagem ao vivo aqui de estúdio. Interação da audiência aí, a Maria da Graça dá um bom dia, que Deus nos abençoe. A Lucimara Ribeiro dá um bom dia, a Gessi de Moura Ferreira também desejando um bom trabalho, assim como a Gessi de Moura... já falei a Gessi. O Loivo Coglin dando um bom dia, Magna Machado, a Silvana Melo desejando um bom trabalho. José Adair Carvalho, clima agradável hoje, é verdade, José. A Diane Rosa dá um bom dia, o Osório Portela, a Neili Cresta, a Nelci Pereira, a Iluze Carvalho, gratidão sempre. O Cinedir Aguiar, nada de chuva aqui no Tarumã, Cinedir. Poxa, mas que coisa, né? Mas vai vir, uma hora tem que vir, tem que chegar no Tarumã também. O Jefferson Bonato diz que a temperatura caiu para 21 graus, né? O Jefferson está eu acho que está na capital. Liliane Beltrão, bom dia. Bom, nós estamos conversando com a professora Rosane Tasquia de Ironé, tratando sobre a questão da educação, e no bloco anterior conversamos um pouco dos preparativos que a secretaria que ela coordena fez nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, ainda continuam, e já a retomada, né? Porque no bloco anterior ela comentou que a gente chama de creche, né? A educação infantil já começou a atender desde o dia 7. As demais escolas, a partir do dia 23, estarão atendendo a nossa municipalidade, né? 23, que é na próxima quinta-feira. Já comentou também de alguns aspectos que já foram realizados. Professora, que números a senhora dispõe hoje aí para nos falar sobre quanto o Ponciretã atende? Quantos alunos a Ponciretã atende? Não sei se é possível também o número de profissionais, de professores e de funcionários que atuam na secretaria para atender a essas creches. E também o transporte escolar, que eu sei é muito oneroso e envolve centenas de crianças aí. Que números a senhora tem sobre o que vocês atendem na secretaria? Nós estamos hoje, né, Miguel, porque está sempre variando, ou sai ou entra, né? Mas em torno de 2.172 alunos na rede municipal de ensino. Essas crianças são atendidas no interior, né? Nós temos escolas no interior e as escolas na cidade. Aqui eu estou falando no geral, Sim. as creches, as escolas de educação infantil, né? Dos pequenos até o 9º ano, que é por onde a nossa rede atende. O
ensino médio daí passa a ser das escolas do Estado. Ou particular. Ou particulares, né? Então, nós também temos 3 escolas particulares que também atendem os alunos, porque nós temos uma demanda que precisa estar, nós precisamos atender. As crianças de 4 anos que que completarem essa idade, e em 31 de março, elas são obrigadas a estar nas escolas. E aí tem a questão, completou em 1º de abril. Não é 31 de março, né? Então, a criança precisa completar essa idade. Mas as creches atendem esse número de crianças até os 3 anos, né? 3 anos até finalizarem essa idade em 31 de março. Então, nós fizemos esse atendimento. O transporte escolar, ele atende todo o território municipal. Nós atendemos a demanda do Estado e a demanda do município. Nós temos muitas linhas de transporte, nós temos mais de 40 linhas de transporte dentro do nosso município, né? Nós temos locais onde vai os carros menores, dependendo da necessidade, e aí muitas vezes levam até um determinado ponto para depois entrarem num transporte maior e vir para o município ou deslocamento para as escolas do interior. Mas nós atendemos o ensino médio da escola do Instituto Mãe de Deus e também da Escola Joaquim Nabuco, que são as 2 que têm o ensino médio, com esses alunos que vêm de uma distância bastante longe e leva um tempo grande, né? E o transporte, assim, a gente vê que muitas crianças acordam muito cedo, então a gente pensa assim que a comunidade tem que nos ajudar, porque a quilometragem é 600 metros que a gente entra depois de 600 metros. Antes, não. Então, os pais teriam que nos ajudar. Porque quanto mais entradinha nós fizermos, mais as crianças ficam. Esperando, e, às vezes, tem crianças pequenas, né? Que é uma judiaria, às vezes, acordarem, né? E estar dentro do transporte 5h30 da manhã. Bem, tem ideia de quantos alunos são transportados pelo transporte escolar? Uma média de 600 alunos. A gente não tem ainda, porque a gente precisa da rede estadual também para nos repassar a quantidade de alunos que vem. Muitos já finalizaram o ano, né? Então nós precisamos desse contato, né, junto à rede estadual, e a municipal também ainda não está bem fixado, né? E a mas gente em torno de 600, mais em torno de 600. E para nós tem um custo bem elevado, Qual né? é o custo mensal? O ano passado, no último mês do ano, o último mês, nós tivemos um custo de 370 mil para o transporte escolar, né? Também é um custo muito expressivo, bem bastante alto. Há um repasse do governo do Estado, e houve até um período de conflito, o governo do Estado atrasava, tinha dificuldade de manter em dia, enfim, mas há uma parcela que o governo do Estado auxilia. Isso é fixo? Como é que funciona? Não, o Estado, eu até tenho do ano passado, que eu não porque eles não fazem desde o início do ano, né, Miguel? Sim. Eles fazem em 10 parcelas. Então, nós recebemos do Estado, do PEAT, em 10 parcelas teve uma oscilação aqui, 3 parcelas de 72 mil e 7 parcelas de 55 mil. Isso foi retirado do ano passado. E está em dia? Sim, o governo federal também nos repassa, mas é em torno de 15 mil por mês. Nesses 10 meses, né? Que são os meses que estão funcionando as escolas. Como é 370, dá cerca de, no mínimo, 300 mil que o município tem que destinar para isso, para poder garantir o transporte. Né? E esse transporte, então, acontece para os alunos municipais e também estaduais do ensino fundamental. Isso já está organizado? O transporte está preparado para começar? Sim, os contratos estão todos lá, já organizados, já na quarta-feira, na quinta-feira, a gente já está transportando nossos alunos, tanto... Porque o Estado também recomeça as aulas no dia 23, né? Sim. Então, eles fizeram também uma adaptação, a gente está sempre em contato com a coordenadoria em Cruz Alta, o Pedro seguidamente faz contato comigo, agora nós estamos com uma nova coordenadora
da coordenadoria de Cruz Alta, né, da 9ª coordenadoria de Cruz Alta, mas o Pedro continua Pedro lá, Salles. o Pedro Salles assessorando, então, como a gente tem esse convívio, Sim, né, tupacetanense, né? sim, e aí eles foram analisar o nosso calendário para que eles se organizem também, né, para que esses, porque não é, nós temos uma linha que são exclusivas, mas é muito pouco, porque a gente também pega os nossos alunos nessas linhas. Então, a gente tem que trabalhar junto, porque, de repente, nós não fizemos a linha, nós não temos aula e eles têm, para nós é um custo maior, né? Claro. Então, tem que haver essa combinação entre as escolas todas da rede para trabalharmos juntos. Claro que a educação, o ensino é a coisa mais importante, né? É para isso que existe a escola. Mas o transporte também é necessário e a alimentação também é necessária, porque a gente sabe, infelizmente, em alguns casos, inclusive, a principal alimentação das crianças é nas escolas, né? Isso também já está preparado, está tudo já organizado, ou ainda precisa ser. E como é que vai funcionar? Quem é que faz a refeição? Quem é que estabelece o cardápio? A quantidade, enfim, como é que funciona isso, professora? Nós temos dentro da Secretaria de Educação uma nutricionista, mas tem o plano, o PENAI, que é o Plano Nacional da Alimentação Escolar. A nossa nutricionista, ela tem que estar informada, inclusive tem conselho municipal da alimentação escolar, que visita as escolas para ver o funcionamento, tem cardápios, ela estipula cardápios para as escolas e ela faz o pedido. Então, tem muitas variedades de alimento que às vezes os pais reclamam que a criança ficou com fome, mas a questão é que a criança não quer comer aquela alimentação, né? Às vezes em casa eles comem outra alimentação. Por exemplo, nós não entra bolachinhas recheadas de forma nenhuma, não entra refrigerante, não entra sucos, o suco pode ser feito, mas com a fruta que vai. E é muito balanceado. A menina, ela tem, né? A Carla, ela é nutricionista e ela segue também muito o que diz na cartilha do Plano Nacional, que é por onde vem a verba. Essa verba vem, uma verba nacional. Nós precisamos, muitas vezes, complementar, né, pela quantidade de alunos. E aí é feito esses cardápios de acordo com a necessidade da criança, porque a criança tem que estar bem nutrida, claro, e ter alimentos saudáveis, né? Como a verdura, a fruta, o leite. Imagina nas creches a quantidade de leite que que ela compra e adquire. E nós, assim, Miguel, não tivemos problema de falta de merenda. Às vezes um produto, mas logo em seguida já é reposto o produto. Mas não é um produto necessário do dia a dia, porque às vezes a gente não adquire, porque é tudo por licitação, né? E às vezes nós ficamos dependendo de transporte que vem de outras localidades. E aí atrasa um pouco, mas ela se preocupa em fazer esse pedido anterior para chegar e para ficar. Às vezes as escolas estão com bastante estoques também de alimentos, como leite, como esses produtos que são bastante necessários. Que você comentou ali que às vezes a criança não aprecia ou não é atraente para ela aquela alimentação, e falou da bolacha recheada. Se você der uma bolacha recheada para uma criança, ela vai adorar, né? Mas o correto é uma fruta, uma verdura, né? Um suco. Em vez de um refrigerante, um suco, que às vezes não tem aquele atrativo do paladar de um refrigerante, mas nutricionalmente falando, é o que é mais correto, né? Nesse sentido, imagino que você tenha colocado. Hein? A educação é um todo, né, Miguel? E são investimentos que se faz para a educação. E nós temos que nos preocupar desde do que a criança está comendo na escola, como ela está sendo recebida na escola. Ela faz a refeição, ela não faz a refeição. Aí os pequenininhos, todo dia é repassado para os pais, né? Porque eles não falam, de 0 a 3 anos, ou falam muito. E muito, sim. Mas aí eles contam o que eles comeram, o que eles não comeram, mas tudo, se a criança está com febre, se a criança não quis comer, tudo isso é repassado para as famílias, né? Então tem esse contato direto para saber o que está acontecendo. Então a gente investe, né? A administração municipal junto
com a secretaria, né, porque somos um segmento, a gente está investindo bastante na educação e a merenda, a parte nutricional, é uma das coisas que a gente tem bastante preocupação. Mas até então, de vez em quando eu sei que as escolas mudam o cardápio e tal, ou foi muito alimento num. Pode acontecer, né? Isso acontece na casa da gente. Às vezes você vai buscar determinado item, fruta ou verdura, enfim, não é período, não tem, às vezes é difícil, né? Acontece. Bem, eu vou fazer mais um intervalo comercial para a gente falar um pouquinho também do calendário, né? A gente está falando do início do calendário, começou o dia 7, que eu chamo de creche, mas é escola infantil, no dia 23 começa as demais escolas, tanto municipal quanto estadual. Nós já tivemos o início das particulares, né? Que já começaram. Começou dia 13. 13. Vamos falar um pouquinho do calendário. O que nós teremos, o que está previsto acontecer pela educação em Tupã-Seretã durante este ano de 2023. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial, mas já retorno com o seu programa Variedades em nome de Cevale, despertando nas pessoas um mundo mais próspero. Teseus 30, que você encontra na farmácia e drogaria de sua preferência, e Rede de Farmácia São João. Cuidar da sua saúde é a missão da São João e também para você economizar. São mais de 900 lojas ao seu dispor. Um rápido intervalo, eu já retorno. Eu deixo para depois, para o final lá, porque a gente talvez seja mais algumas, a gente engloba todas numa só. Mas, professor, eu encerrei o bloco anterior lhe questionando sobre o calendário escolar. Ele já começou, né? Nós já tivemos algumas atividades. O que mais está previsto? Que, claro que a senhora não vai poder dizer tudo, senão nós vamos ao meio-dia para conseguir terminar algumas partes aqui. Mas, em síntese, assim, o que é mais relevante que está programado para acontecer no calendário das escolas municipais aqui em Tupã-Seretã esse ano? Nós temos vários eventos, né, para acontecerem dentro das nossas escolas. Mas o nosso ano letivo, ele vai compreender, porque o 0 a 3 anos, eles não têm cumprimento de 200 dias letivos, né, é um atendimento diferenciado para o aluno, porque eles são bebês, né, e eles ficam na escola durante todo o dia, eles entram de manhã e só saem no turno da tarde, né? Então nós temos que ter um pessoal para atender essas crianças durante todo esse período. Nós começamos agora em fevereiro, né, no dia 23, e nós temos aquele recesso do aluno no mês de julho, e o nosso calendário vai até 22 de dezembro, porque os sábados, nós deixamos para festividades, algumas festividades, e mesmo assim temos alguns feriados, né, que ocorrem durante o ano. A gente calcula tudo isso para poder fechar o nosso calendário. O nosso calendário está bem semelhante, o Estado conosco, ainda tem alguns no mês de julho que eles têm um período maior, porque eles têm formação aos professores, e se encerra então nesse período com todos esses também esses feriados, né, os feriados nacionais. Mas as escolas, todas as escolas, eu vi que havia um questionamento ali. Nós estamos fazendo um trabalho em todas as escolas. Algumas escolas estão com reformas, que é o caso da Escola Brasilina Terra, que é uma das grandes escolas que nós temos no município. Eles atendem mais de 200 alunos e vêm alunos do interior para essa escola também. Nós fizemos uma cobertura de quadra e hoje nós estamos construindo 2 salas de aula para a Escola Brasilina Terra, que fica lá no bairro Marcel Terra. Nós também estamos aqui atendendo, faz construção de 2 salas de aula no Dona Luísa, porque nós pretendemos deixar a Rosa Maria aqui do centro para as crianças de 0 a 3 anos e atender de 4 e 5 anos na Dona Luísa, que a Dona Luísa tinha poucas salas para atendimento. Então, nós fizemos essa ampliação. E a gente tem a infraestrutura das nossas escolas, a gente fez grandes inovações, mas mesmo assim a gente sabe que precisa investir um pouquinho mais em algumas escolas, que é o que a gente está tentando organizar agora. É que não conseguimos, né, não temos mão de obra e nem como atender todos os pedidos. A gente devagar está tentando atender essa parte da infraestrutura nas escolas. Nós temos um número vasto de pessoas também, né, Miguel? Que nós temos o Fundeb, que o Fundeb é a verba federal, né, o Fundo de Desenvolvimento para a Educação, e aí nós estamos praticamente, está com a folha de pagamento dos nossos professores dentro do Fundeb e está no limite
e a gente não consegue fazer muito mais coisas devido a esse pagamento. Nós temos que ter as pessoas para atender as crianças, né? Claro. Para serem bem A atendidas. senhora falou, as crianças são turno integral, né? De 0 a 3 De 0 a anos 3 é anos. turno integral. As demais é por turno, manhã Por e tarde. turno, manhã e tarde. Perfeito, muito bem. Nós temos algumas atividades, nós vamos gradativamente fazendo um turno integral. Nós temos crianças que estão sendo atendidas em horários diferenciados. Nós temos nas escolas pessoas para professores, não é? Que vão atender essas crianças que têm dificuldade de aprendizagem. No turno inverso. No turno inverso, nós temos o CAI também, que é um centro de atendimento interdisciplinar, que agora vai ser localizado. Nós estamos ainda finalizando o espaço lá, onde são atendidas as crianças também com as dificuldades de aprendizagem. A gente tem uma equipe excelente que tem a psicóloga, tem assistente social, tem pessoas capacitadas lá para dar esse atendimento à criança e ver qual é o problema que a criança tem e dar um avanço nessas crianças. Então, a gente está procurando atender de todas as formas possíveis. E aí a gente tem o laboratório de ciências, que ele foi todo modificado, onde as crianças, nós não temos o laboratório nas nossas escolas, mas temos esse laboratório que está excelente. Tem um que atende as escolas do município. Atende todas as escolas. Ele fica onde, professor? Ele fica junto à Escola Dr. Flori, onde está o museu também. E aí nós temos todo esse transporte, todo organizado, para que esses profissionais, nós temos 3 profissionais lá, para que horários diferenciados, né, que eles planejam as aulas e os alunos vão lá, então, mexer com o material, microscópio, misturas, enfim, o que eles têm de conteúdo dentro da sala de aula, o laboratório mostra na prática. Então, o local é preparado para isso. Quantos profissionais envolvem entre professores e funcionários das escolas e creches? Nós temos mais de 600 funcionários dentro da Secretaria de Educação. Nossa. É um grande número, né, de pessoas. Falando em número, nós tivemos aí, foi uma grande polêmica nacionalmente, a questão do piso nacional do professor. Claro que sim, nós temos 600 profissionais aí, a grande maioria, imagino, sejam professores, né? A maior parte deles, mais né? de 400. Pois é, mais de 400. Então, isso pesa no orçamento do município, né? Como é que fica? Tupã tem, o piso nacional? Como é que funciona a remuneração? Tupã Seretã está pagando o piso nacional. Não o índice que foi dado, mas é o piso, né? O piso que todo profissional ele recebe. Todos os nossos profissionais recebem o piso nacional. Aquele piso, ele é de 40 horas, Miguel. Ah, sim, tem professores com 20 horas. Sim, com 20 horas. Os Sim, contratos são de 20 horas, né? Mas tem gente que fez 2 concursos, então está com 40 horas dentro do município. Perfeito, muito bem. E o Fundo Nacional, ele chega a cobrir esse custo ou a municipalidade tem que colocar mais recursos em cima? Nós estamos, eu acho que no limite. No limite, porque nós temos um percentual para usar, porque esse fundo ele não é só para o pagamento de folha, mas sim para investimentos na educação. Então, o próprio município tem investido bastante, né? Sim, tem todas essas reformas, ampliações, laboratório, tudo isso avulta bastante recurso. Sim. O ouvinte perguntou da Escola Maria Leidar. Tem alguma questão com a Escola Maria Leidar? A Escola Maria Leidar, a gente está com nova direção na escola e nós estamos já avaliando o que nós vamos realizar na Escola Maria Leidar. Todas as escolas nós estamos dando um atendimento especializado. Alguns a gente está conseguindo fazer mais alguma coisa, mas todas as escolas estão, sim, sendo observadas pela Secretaria. Porque não é só a estrutura, né, Miguel? Assim, nós, para comunicar a nossa sociedade, todos os nossos professores receberam um Chromebook. Então, hoje, nós precisamos da informatização nas escolas. Chromebook é um notebook, né? É um notebook. Da Google, acho que é. Todos eles receberam. Todos os professores, eles têm para trabalhar. Todas as salas de aula da Rede Municipal de Ensino recebeu multimídia. Então, nós estamos, assim, um investimento bem volumoso
necessário, porque hoje tu está aqui na rede social, né, Miguel? Nós estamos em contato não só com o Tupã-Siretã, mas em contato com o mundo. E a necessidade também da gente atualizar. Os nossos alunos, todos têm celular, desde os pequenininhos, né? Porque o dedinho deles já sabe trabalhar. E então a necessidade, a importância de fazer aulas diferenciadas, usar esses mecanismos. Então o professor, e ele registra a aula através do notebook, do Chromebook, né? Que é um sistema praticamente a mesma. Ele registra as aulas, ele registra a presença, nós temos tudo em rede. Então, facilita muito o trabalho dos supervisores e da própria secretaria. Então, a gente tem uma noção do que vai sendo trabalhado. Então, a informatização foi, assim, um up nas escolas. E também, Miguel, nós estamos entrando pelo índice que a pandemia, ela proporcionou isso. Foi muito difícil nós atendermos as crianças nas suas residências, né? E isso a gente sabe que houve uma defasagem muito grande na aprendizagem dos alunos. Então, nós investimos bastante na educação e é assim, ó, o prefeito nos estimula, o prefeito Gustavo, a administração em si, para que a gente cada vez invista mais dentro da educação, dentro de todas as nossas escolas. Então, nós estamos entrando agora com o sistema de ensino, o MAX, Sistema de Ensino, onde os professores vão trabalhar numa linha, todos na mesma linha de conhecimento, a supervisão dentro das escolas, para que esse trabalho, esse material seja utilizado e que haja um trabalho melhor para que a gente resolva essa defasagem que foi a nível mundial, não foi Tupã-Siretã, e isso vem ocorrendo em todos os municípios, né? É lógico, a pandemia ela acabou afetando muito as crianças ficarem em casa, depois foi difícil o retorno, foi difícil a gente engrenar com toda essa aprendizagem e a gente está investindo o que pode dentro da educação para que realmente melhore tudo isso. O mesmo ouvinte que perguntou da Maria Leida, eu acho que ele tem algum contato, talvez, com o deputado Marcon, ele está perguntando de uma emenda do deputado Marcon para uma quadra. Vários deputados fazem, ele está citando o Marcon, mas vários deputados destinam verbas para a municipalidade, normalmente já vem direcionada para algum investimento, né? Não sei se na educação já chegou esse recurso do deputado Marcon ou de outros parlamentares. Esses recursos ele chega para a administração municipal, né? Ele não chega para a Secretaria de Educação, mas se foi destinada essa verba, ela deve estar junto à nossa administração. Mas a educação, assim, Miguel, nós não temos, assim, direcionado para nós emenda parlamentar, né? Nós trabalhamos com as verbas que vêm as federais. As federais e as municipais, né? E as municipais, sim. Perfeito. O município investe muito também. Só de transporte o ano passado, né, esse ano talvez seja maior esse volume, foram no último mês 370 mil reais, né, num mês, né, para ele colocar. Isso vai o quê? Vai a 2 milhões e tanto, 3 milhões, quase 3 milhões por ano? Vai, mais de 3 milhões por ano. Nossa, é bastante. Isso estou falando num aspecto, né? Depois tem toda a estrutura e todas as gente recebe essas verbas, mas o complemento da prefeitura é bastante. Sim. É bem elevado, né? A gente tem que trabalhar e tem que cuidar também para não passar, né, dos valores, senão a gente fica com a defasagem e o pessoal da contabilidade já nos puxa a orelha, né? Tem essas regras também, né? Vocês têm que gastar um mínimo e um máximo, um percentual do orçamento do município. Nós estamos no percentual, quanto é que é? 25%? 23%? Não lembro. É 25%. 25%. Estamos nesses patamares, hein? Estamos. Nós não podemos passar, né? Quando passa, tem que cortar alguma coisa. A gente tem que ter esse cuidado. Sempre a contabilidade ali está de olho em todas as contas, né? E a gente precisa também responder a isso, né? Não podemos ultrapassar aqueles limites necessários. Bem, você vê a complexidade que é, né, o processo, o trabalho da secretaria, né, e a professora Rosane, ela responde pela secretaria há já algum tempo, ela já veio da administração anterior,
do prefeito Guga ali, que ela fazia parte da secretaria e prosseguiu agora junto ao prefeito Gustavo, mas também abraçou outras atividades, né, como a cultura, turismo, esporte, lazer, né, e a Rosane, claro, que se sobrecarregou nesse aspecto aí também. São 10 horas e 6 minutos, nós tínhamos que ter terminado o programa às 10 horas, né? E a gente, no fim, não vai poder se estender para outros temas também. Tem um agora que vai acontecer. Nós temos o carnaval que acontece, amanhã tem o desfile, tem a nossa corte, né? Que vocês podem participar, houve a escolha municipal, enfim. Rapidamente, professora Rosane, carnaval, apesar dessa diminuição drástica de blocos, nós tínhamos 12 ou 13, não me lembro, mas agora estamos com 5 blocos oficialmente participando, mas o evento vai acontecer, está acontecendo, a corte está acontecendo, teremos um carnaval, né? Teremos o carnaval, nós já tivemos o baile municipal de carnaval e agora nós temos então o desfile que vai ocorrer amanhã de noite. E nós temos toda a nossa corte formada, né? A nossa rainha que ganhou como a primeira princesa no intermunicipal que ocorre na cidade de Cruz Alta e lindas as nossas meninas, a nossa corte toda. Então, nós vamos acompanhar a nossa corte nos blocos, são 5 blocos, né? Só tem um que não vai fazer todas as noites, mas os demais a gente vai acompanhar a nossa corte agora na sexta e no domingo. Perfeito. E o desfile que vai ocorrer amanhã de noite, né? Fresquinho que vai estar, né? Vai estar friozinho. Vai estar bom. Mas quem acho que vai estar melhor do que aquele calor imenso, né? É verdade. Professora, quero agradecer a sua gentileza de ter vindo até aqui e destinar esse tempo à nossa comunidade, à nossa audiência, trazendo informações, especialmente sobre a questão da educação, né, das aulas. E salientar aí que a Rosane está num intenso trabalho, como eu comentei antes, eu durante os meses de janeiro e agora, nesse fevereiro, tive algumas vezes na prefeitura e algumas vezes conversei com ela, um intenso trabalho que é preparar todo esse processo, né, e que está agora gradativamente sendo colocado em prática na questão das aulas ou das creches que já estão acontecendo. Eu quero agradecer a sua gentileza de vir até aqui, professora, colocarmos sempre a emissora à sua disposição e deixar o nosso microfone para algo mais queira colocar, ou senão as suas despedidas, eu espero sejam momentâneas da audiência da Tupã, por favor, fique à vontade. A gente agradece o espaço, né, para a gente trazer um pouco, no fim foi bastante, do que o que a gente vem realizando dentro da nossa secretaria. Como tu disseste, nós temos uma secretaria um pouco maior, né, do que antes a gente tinha com a educação, que a gente trabalhou com o prefeito Guga nas 2 gestões do prefeito Guga também foi um trabalho bem intenso e bastante investimentos na educação, o que prosseguiu agora com o nosso prefeito Gustavo Terra, e a gente vem atuando, então a gente tem um grande conhecimento, né, Miguel? A gente já aprendeu bastante, né, durante o tempo que a gente ficou com o prefeito Guga, e agora a gente tem esse conhecimento, isso facilita, né, para nós, educadores, de saber o que realmente nós precisamos atuar. E a gente está sempre se atualizando, sempre buscando. Nós participamos dos encontros em Santa Maria, nós vemos como estão os outros municípios também. A gente capta e troca muita figurinha, né? E troca muitas coisas dentro dos nossos grupos. Estamos informados a nível nacional e a nível estadual e sempre buscando cada vez mais esse investimento que para nós é primordial na educação. A dona Areline Silva está perguntando, os alunos que ocupam monitores já terão no início das aulas? Eu acho que ela se refere àqueles que auxiliam no turno inverso, né? Sim, a Secretaria de Educação neste momento está em reunião com a equipe que nós temos, as pessoas que trabalham nas escolas, da inclusão, ela quer falar. Sim, eles estão reunidos agora para dar esse andamento nessas crianças que precisam de monitores dentro das escolas. Nós temos alunos que... Isso já vai estar, então, no dia 23 já deverá estar preparado? Provavelmente, não digo que todos, mas os mais necessitados, sim. Elas estão fazendo uma avaliação e um estudo para já determinar e já chamar esses monitores, que são as pessoas que auxiliam a turma. O monitor é muito importante a gente colocar isso, que o monitor ele está para auxiliar a turma e não só essa criança. Claro que o foco do monitor é observar sempre essas crianças, né? Mas ela está para auxiliar o professor, que o professor da turma está diante da turma e diante dos alunos, e esse monitor, que não é uma pessoa especializada, né? São pessoas que vão auxiliar a professora
para atender, porque às vezes, né, tem algumas síndromes que é bem mais complicado, né, para o Uhum. professor atender sozinho esses alunos. Então a gente coloca esse monitor para auxiliar o professor. Ok. A Nara Regina, bom dia, nossa companheira Rádio Tupã. Temos muitas informações com você, sabemos o que acontece no mundo. Valeu, Nara. Obrigado pela companhia aí. Davi Souza Pena, ele perguntou se a aula é integral, a gente já comentou, olha assim, já teve essa resposta. O Amor da Silva Cardoso, né? Bom dia a todos da Terrinha, diz o Amor aqui nos cumprimentando. O Davi Souza Pena nos dando aqui um bom dia também. A Andressa Amarantes desejando uma abençoada sexta-feira. A Neida Martins dando um bom dia. O Marco Aurélio Eibes, a Marineida Silva. São audiências que nos cumprimentam aqui nesta manhã de sexta-feira. Bom, nós vamos ficando por aqui com a entrevista com a professora Rosane. Mas a gente tem mais informações para você. Nós temos um intervalo